Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live mega super legal, top das galáxias. E hoje o nosso tema, vou colocar aqui o tema, peraí, é sobre masculinidade tóxica. Peraí, gente, aguenta aí. Masculinidade tóxica. Ai, masculinidade tóxica e os relacionamentos. E relacionamentos. Muito bem, peço que vocês tenham um pouquinho de nada, de paciência, para eu fixar aqui o comentário. Fixei o comentário. Vamos lá. O nosso convidado Mega Power das Galáxias, especialista nesse assunto, está com... Aê! Seu celular estava virado para o computador. Né? Tive que mudar a câmera aqui de lado. Acontece. Boa noite, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Na paz? Na medida do possível, tudo bem. Pois é, né? Tirando um surto ou outro, né? Assim, uma crise existencial, vontade de pular da janela, né? Mas a gente vai levando e tudo bem, né? Sim, estava falando agora pro meu marido, né? Eu falei, pô, não tem nada que reclamar. Tá bem, tá com saúde, né? A família inteira tá em casa, tá todo mundo comendo, então tá ótimo, tá maravilhoso, né? Gente, opa, quase derrubei aqui. Esse aqui é o Ramiro Gonzalez, ele é terapeuta haitiano, enfim, vou deixar que ele se apresente para a gente e fale sobre o tópico muito importante e delicado de hoje. É com você, Galvão. Boa noite. Quero agradecer primeiro pelo convite, né? Você ter aberto esse espaço aí para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, Imagina, que obrigado. isso. Eu que agradeço ter vindo, obrigada. Meu nome é Ramiro Gonzalez, eu sou terapeuta haitiano, sou estudante de psicologia, desenvolvo uma iniciação científica onde eu estou pensando cisnormatividade, heterossexualidade compulsória e racismo no ambiente acadêmico. Estou atualmente como colaborador do Eixo de Gênero e Diversidade Sexual no Conselho Regional de Psicologia, aqui do Rio, e tenho um projeto de extensão que é o Enquadros Psi, que é um grupo de acolhimento e reflexão sobre masculinidade. Né? Então, a gente está circulando aí há mais ou menos 2 anos e meio, tentando pensar aí esse tema que é bem importante. Né? Sim, sem dúvida. E chamei o Ramiro, gente, pelo seguinte: quem não me conhece ainda, eu sou sexóloga somática, terapeuta tântrica e também sou terapeuta de relacionamentos, né? É muito importante que chegue às pessoas que sexualidade, né, não é só sexo. Sexualidade, trabalhar com sexualidade não é só ensinar dica de sexo, autoestima, vai muito mais além. E quando se fala em relacionamento, a gente pensa sempre em relacionamento afetivo sexual. Claro, é o caso aqui que eu trabalho, que eu me dedico, mas relacionamento é qualquer interação humana. E nessa pandemia, infelizmente, os casos de abuso contra mulheres, contra crianças, né, enfim, toda essa sorte, né, ao azar, de atos muito ligados à questão do machismo aumentou muito.
muito. Eu conversei com as minhas amigas psicólogas. Ontem eu trouxe uma para falar de maturidade, semana passada eu trouxe outra para falar de sexualidade na adolescência. E aí eu pensei, poxa vida, eu tenho que falar sobre isso, porque o meu público é misto. Eu trabalho com homens, com mulheres, tenho público homoafetivo que também participa bastante. Eu falo sempre, o meu trabalho é com pessoas, tá? Antes de se pensar em gênero, de se pensar em orientação sexual, antes de se pensar em qualquer coisa, são pessoas. Né? E muita gente não tem ideia de que sofre abuso, de que passa por problemas, né? E os homens precisam muito ouvir determinadas coisas, assim como as mulheres. E aí eu trouxe o Ramiro para falar tóxica, palavras bonitas, né? A coisa da moda, que nem falar é sistêmico, é empoderamento, mas no final muita gente não tem ideia do que é isso e de como funciona na prática, né? E aí eu trouxe o Ramiro para explicar para a gente. Ramiro, por favor. Ah, legal. Assim, primeiro eu quero falar assim de que lugar eu estou olhando para essa temática da masculinidade, né? Eu sou um homem cisgênero, sou periférico, moro na Baixada Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro, moro em Nilópolis, sou gay, né? Então isso faz com que eu olhe para esse tema para um lugar bem específico, né? É importante entender de onde eu estou falando, né? E eu costumo dizer que não existe, eu não acredito muito na ideia de verdade absoluta, de quem sabe completamente esse tema, então eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu estudo, né? E espero que junto, coletivamente, a gente circule as ideias aqui para continuar pensando juntos e juntas, né? E aí eu gosto de começar o debate sobre masculinidade tóxica, né, sobre o machismo estrutural, primeiro dizendo que pensar machismo estrutural não é uma questão moral. A gente não está dizendo aqui, a gente não está tentando pensar uma ideia de quem é machista, quem não é, como se existissem homens de bem que não fossem machistas e homens que não são de bem são machistas, né? Quando a gente fala de uma estrutura, a gente está falando que a gente é criado numa sociedade onde de geração para geração é ensinado a perspectiva machista, né? A perspectiva cis heteropatriarcal branca, né? Então, a superioridade masculina, né? A superioridade do gênero, superioridade da raça, da sexualidade. Então, tudo isso a gente aprende desde muito novo. Muito antes da gente saber o que é ser homem, da gente se entender enquanto homem, a gente já aprendeu uma série de padrões de violência, uma série de questões simbólicas, comportamentos, atitudes. Então, acho que é de lugar, assim, não de quem é ou quem não é machista, no caso dos homens, mas qual é o grau de machismo que eu tenho, né? Qual é a consciência do meu machismo, né? O quanto que eu entendo esse meu para eu poder desconstruir as questões e produzir novas perspectivas de masculinidade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Está conseguindo ouvir? Porque aqui, para mim, está travando bastante. Não, aqui está funcionando Tá? direitinho. Então tá bom. É que o Instagram ele tá com essa estabilidade e ontem eu tive até que parar a live porque não funcionou, mas até agora tá legal. Se der zica, e a gente vai levar, mas por favor. Tá bom. E se cortar muito aí a galera não estiver conseguindo ouvir, aí vocês me sinalizem aqui no chat que eu pauso. Isso, por favor. E aí, assim, então eu acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto também é que não seria masculinidade tóxica no singular, né? Seria masculinidades tóxicas no plural. Porque muitas das vezes, quando a gente está pensando em masculinidade tóxica, o que está sendo pensado é um homem específico. O homem cisgênero, heterossexual, branco, de classe média. E aí, como esse homem sofre? Como a gente resolve o problema desse homem? E pensar novas perspectivas, precisa pensar em vários corpos plurais, né? Várias questões. Então, os homens cisgêneros, homens trans, transmasculinos, gays, bissexuais, assexuais, intersexuais, pansexuais, negros, sudestinos, nordestinos, enfim, uma infinidade de diferença para habitar esse território aí de masculinidade. Se a gente não pontua isso, a gente acaba reproduzindo um discurso colonizador, um discurso violento, que vai excluir uma série de práticas e de performances que estão dentro do campo da masculinidade, né? Então, acho que é bem importante a gente entender que a gente está falando de um debate plural.
e não de um debate específico de um corpo específico. Muitos grupos de masculinidades que eu participei, eu não consegui dar continuidade, porque só estava pensando ali o sofrimento do homem branco, e aquilo ali não fazia o menor sentido para mim. Ou do homem heterossexual, e também não fazia o menor sentido para mim. Então, acho que a gente precisa pluralizar. Sim, E sem uma coisa que dúvida. você comentou já desde o início foi sobre a questão de relacionamento, né? Porque seu título é Masculinidade Tóxica, os efeitos nos relacionamentos, né? E aí você já até Exato. pontuou isso. Relacionamentos, para mim, eu não tenho relações monogâmicas, afetivas sexuais, de casamento, namoro, enfim, esses nomenclaturas que a gente vai dar, mas estou pensando amizade, família, ambiente educacional, trabalho, as nossas relações políticas, a nossa relação conosco mesmo, como o homem se relaciona consigo mesmo, como ele se cuida, como é que é essa experiência de autocuidado, né? Então, eu acho sobre esse lugar. E um outro ponto que é interessante também é a gente pensar que as masculinidades tóxicas, elas não são algo que vem da genética. Não existe uma essência masculina que é pré-posta a ser violenta, ou tem alguma coisa geneticamente, essencial, que faz com que ele seja violento. Não. Isso é uma produção. A gente produz uma experiência social, a gente tem uma Sim. estrutura que opera por lógicas de funcionamentos, por racionalidades que cria hierarquias. Hierarquia de gênero, de raça, de classe, de sexualidade. Então a gente tem essa ideia de que homens são superiores às mulheres, brancos são superiores a negros, heterossexuais são superiores a homossexuais. Determinadas masculinidades são vistas, entre aspas, como homens de verdade e outras são subalternizadas, são violentadas, né? Na verdade, de uma lógica de funcionamento entre as masculinidades, entre os homens, que vai fazendo com que os novos homens sejam desde muito cedo treinados a adotarem posturas violentas, a hipersexualizarem o corpo das mulheres, a violentarem os homossexuais, a utilizar a gay, bichinha, viadinho como sendo algo ofensivo, deslegitimando outras experiências, a produzir o racismo, né, chamar de macaco, chamar disso, aquilo. Então eu acho que quando a gente está pensando em unidades, um país antinegro, ele é um país contra LGBTs e é um país misógino. Então a gente mata, estupra, violenta, silencia mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, todos os dias. Né? Então eu acho que é muito importante a gente apontar para todas essas violências, porque a gente precisa, na verdade, ter a união dessas lutas. Né? O movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, precisam criar uma aliança estratégica, respeitando as diferenças, né? Respeitando as suas especificidades, porque tem essa mesma estrutura aí, que é cis, hétero, patriarcal e branca, que vai operar a partir de uma necropolítica, né? Operar a partir de uma ideia de produção de violência. Então, acho que é bem importante a gente se atentar que a gente não está falando só de violência contra a mulher. A gente está falando muito de violência contra a mulher, mas não é só isso. Existe uma série de outras questões que estão envolvidas no patriarcado, que estão envolvidas aí no machismo estrutural, né? Sim, exatamente. Só fazer uma intervalo aqui. Tem um comentário, o vídeo está travando muito. Quem está travando? Eu, ele, os dois? Como é que tá? Melhorou? Porque às vezes tem um delay entre o comentário e o travamento. Então, escreve aí, por favor, o que está acontecendo, porque eu já mudei, inclusive, aqui a minha internet e para mim está funcionando normal. Então, comentem aí o que está rolando, né? E teve uma pergunta, as mulheres são machistas também, né? Mulheres podem ser machistas? Obviamente, né? Eu vou nem responder, eu vou deixar para o Ramiro, porque, né? Vamos lá. Então, assim, dentro dos debates de masculinidade, a gente tem feito uma diferenciação com relação à nomenclatura. Por quê? Essa ideia de que existem negros racistas, homossexuais homofóbicos e mulheres machistas cria um pouco de confusão, porque coloca o oprimido e o opressor no mesmo lugar. E eu acho que não é bem por aí. Então, nesse sentido, o que a gente afirma é não existem negros racistas
existem negros que estão vivendo processos de auto-ódio, não existem homossexuais homofóbicos, mas homossexuais que estão vivendo processos de auto-ódio, e não existem mulheres machistas, mas existem mulheres que estão vivendo sobre um processo de auto-ódio, mulheres que estão sendo orientadas pelo pensamento patriarcal. Então, são mulheres que alimentam a lógica que as extermina, que as violenta, né? Então, por que eu não falo que mulheres são machistas? Não porque eu não acho que mulheres também agem a partir do pensamento patriarcal, mas porque o machismo, a gente está falando de um lugar de privilégio. Então, o homem, quando ele é machista, é de fato um lugar de privilégio. A mulher, quando ela é machista, ela arrasta junto com essa sombra do que ela está produzindo do patriarcado, a própria violência que ela vai sofrer. Então eu digo que existem sim mulheres orientadas pelo pensamento patriarcal e que reproduzem o patriarcado, mas machismo é coisa dos homens, né? É como eu tenho me posicionado. Sim, inclusive é uma, como você falou muito bem no começo, é uma reprodução, porque a gente, acho que a palavra é exatamente essa, né? Eu falo sempre isso pro pessoal aqui que acompanha, somos adestrados e adestradas desde a tenra idade a agir e pensar, né, de uma determinada forma. Esse condicionamento, ele nos acompanha. Ou você, em algum momento, se conscientiza e se liberta, ou você vai continuar reproduzindo esse padrão. Eu não estou Então, eu vejo conseguindo te ainda ouvir. hoje. Oxente. Nada, zero? Deixa eu aumentar aqui o volume. Será que é o volume? Tá me ouvindo agora? Melhorou? Eu não. O pessoal Tá está ouvindo? Vocês funcionando? estão conseguindo ouvir a Paula? Porque para mim ela está se movendo, a imagem está aparecendo, mas o áudio não. Ué, não sei. Agora o Instagram resolveu fazer essa graça comigo, né? Uma hora trava a live, outra hora não tem som, outra hora. Que beleza. Vocês estão ouvindo, Ramiro? Tá todo mundo ouvindo eu e você. Eita, Você quer que eu nós. tente sair e voltar, Paula, para ver se eu Faz consigo te isso. ouvir? Por Vou favor. fazer isso. Tá, obrigada. Pois é, gente, o Instagram, para variar, ele está sempre fazendo a graça, né? Então, por favor, tenham um pouquinho só de paciência, tá? Porque hoje não travou com a pessoa, ele não tá me ouvindo. Beleza. Mas vamos lá. Paciência, respira. Ao expirar, solta o som. Que o papo hoje está maravilhoso, como sempre, né, gente? Vamos lá. Ele chegou aqui, já estou autorizando para que voltemos ao nosso excelente papo. A minha câmera tá virada de novo. Pronto. E agora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza, show de bola. Só complementando, a gente reproduz esse padrão. Eu lembro, assim, e muitas vezes a gente não tem muito como fugir, vocês vão entender o que eu tô falando. Assim, eu cresci ouvindo coisas do tipo, se deu valor, mulher decente não faz isso, mulher direita não faz aquilo, senta direito, coisas assim, né? E eu hoje tenho uma filha de 9 anos. E por mais que eu trabalhe com sexualidade, com relacionamentos, que eu tenha uma visão completamente diferente, volta e meia eu me pego reproduzindo essa fala com a minha filha, né? Aí ela assim, menina, senta direito, você é uma mocinha. Aí um dia, sabe, eu olhei e falei assim, senta como você quiser, cara. Sabe, tipo, claro, a gente vive em sociedade e eu não quero que ela seja uma vítima de violência lá fora. Então ela vai crescer entendendo que em casa ela pode ter um comportamento e na rua ela vai ter que se adequar a algumas coisas. Mas assim, por que eu tenho que reprimir a menina? Né? Se fosse um rapazinho, aí tá tudo bem. Né? Andar sem camisa, tudo bem, mas por que ela não pode andar de calcinha em casa? Você está fazendo 50 graus e o menininho poderia? Né? Então a gente reproduz mesmo sem se dar conta disso. Né? E aí Sim. vem a consciência, né? Pô, eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero que o mundo da minha filha e, enfim, das próximas gerações seja tão doloroso quanto ainda é o nosso, né? Sim. É Eu gosto realmente. muito quando a Bell Hooks está falando sobre isso nos livros dela, né? Porque ela fala que existe o pensamento patriarcal que privilegia o homem, mas ela fala, as mulheres podem sim serem orientadas pelo pensamento patriarcal e se elas não tiverem consciência crítica disso,
elas vão acabar reproduzindo essas violências, né? Mas eu não chamo mulheres de machistas, eu acho que é importante, porque senão a gente acaba colocando homens e mulheres no mesmo lugar, oprimido e opressor no mesmo lugar. E aí eu acho que é importante a gente entender também, porque, por exemplo, a gente está falando de Brasil, né? Um país que foi invadido, um país que foi colonizado. E aí a gente tem, desde o processo colonial, desde essa invasão, uma imposição de um modelo de sociedade pensada por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, europeus. São esses homens que vão pensar a maneira como a gente deve se organizar socialmente, né? O que é mulher de verdade, quem é a mulher que é para casar, que é a mulher branca, quem é a mulher que tem que ser violentada, estuprada, que é a mulher negra, escravizada, que é desumanizada. Então, esse modelo de pensamento do colonialismo até hoje está vigente aí na colonialidade, né? O Brasil ele ainda não conseguiu fazer uma educação crítica antirracista, decolonial, para que a gente consiga repensar esses scripts que você está dizendo aí, que são muito naturalizados, né? São extremamente naturalizados. E como é passado para nós por pessoas que a gente ama, né? É nosso pai, é nossa mãe que Sim, está ensinando a gente essas coisas. Então, a gente até ter essa consciência crítica de, poxa, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas nem tudo que eles me passaram é de fato algo bacana que eu preciso sim. continuar, então leva um tempo, né? Sim, é pai, mãe, a tia da escola, aquela tia que a gente adora, que fala: Ah, eu já ouvi coisas assim para minha filha. Você é uma princesinha, a princesinha não faz assim, né? É tipo, eu só abrindo uma parte aqui, a minha filha tem um. Ela não tem o cabelo cacheado igual o meu, mas ela tem o cabelo assim bem cheio. E tipo, deixa ela ir pra escola com o cabelo solto. Aí o cabelo é dela, né? E aí a professora veio reclamar, porque ela estava indo para a escola com a juba solta, né? Que na sala dela as meninas tinham que estar penteadas. Aí eu falei, pô, vamos parar com isso. Né? Assim, a menina não está indo, não está fazendo nada que ofenda um coleguinha, enfim, nada, não tá tendo nenhuma atitude reprovável, ela só está indo com o cabelo que ela tem. Eu fiquei imaginando se sou eu com essa juba que eu tenho, que eu raspei a cabeça, mas daqui a pouco está desse tamanho, né? A professora ia me expulsar de sala. E isso por quê? Porque minha filha não tem o cabelo liso, padrão, branco, etc, etc. E mocinhas têm que estar pasteurizadas, né? Mocinhas não Sim, podem fazer o que querem, só os meninos, né? Cara, isso sim. é profundamente doloroso, né? E lutar contra É, isso, e quanto mais eu vou estudando sobre esse tema, assim, mais eu fico perplexo do quanto que a gente é colonizado. Porque quando a gente começa a estudar, por exemplo, os povos originários, né? O Ailton Krenak tem falado muito, a Sônia Guajarara também tem falado bastante, a gente percebe que o funcionamento, o entendimento do que é ser mulher, do que é ser homem dentro das comunidades dos povos originários é completamente diferente, né? Então, a própria ideia de que mulher tem uma vagina, o homem tem um pênis, isso é uma produção, isso foi criado num determinado período, num determinado século. A gente pensa isso como verdade, né? Olhou ali na ultrassonografia, tem um pênis, a gente fala, é menino. Não sabemos se é. Pênis não define gênero de ninguém. Essa ideia de que pênis é um sexo masculino, isso é uma produção da biologia, isso é um conjunto de entendimentos sobre o corpo humano que foi definido e foi colocado como verdade, mas existem outros corpos, outras possibilidades. Pênis não define masculinidade, vagina não define feminilidade, né? Então, não, eu acho que a gente se reconectar com as perspectivas africanas, com as perspectivas dos povos originários é extremamente fundamental para a gente desconstruir o machismo. Porque se o machismo a gente entende que ele é produzido junto com o racismo, junto com a LGBTfobia, no evento do colonialismo, é entendendo as outras perspectivas de sociedade, né? Estudando mulheres pretas, estudando perspectivas africanas, estudando os povos originários, que a gente vai encontrando pistas de como sair desse contexto violento que a gente criou. sim, e você falou uma coisa bem legal nessa minha última formação em sexologia somática. Você vê o quanto que a gente está condicionado, né? O Joseph, que é o professor do curso, né? O idealizador do curso, ele é americano, PhD em sexualidade, enfim, e ele tem uma visão completamente diferente, né? E ele fala: os seus clientes não são homens e nem mulheres. Os seus clientes são portadores de pênis e portadores de vagina. Porque, exatamente o que você falou, uma pessoa que tem um pênis não necessariamente se identifica com o gênero masculino.
Então, você tem que perguntar a ela qual é o gênero com o qual ela se identifica, como ela quer ser chamada, como ela quer ser tratada. Né? E a gente vai no automático. Ah, aquele homem, aquela mulher, o meu cliente, a minha cliente, e é muito difícil, eu digo por mim, a gente sair desse condicionamento. Porque eu me pego, volto e meia falando, não, porque o homem, eu falo, não, peraí, portadores de pênis. É sempre, né? Então é uma desconstrução e uma reconstrução a cada segundo, né? E, pô, tem horas que você fala assim, cara, vou chamar todo mundo de it, porque eu não ofendo ninguém, eu não tô. Não é mulher, não é homem, não tem pele, não tem vagina, não é assexuado, não é todo mundo it, que aí fica tudo certo. Mas não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim que a gente tem que ver. Porque a ideia do binarismo ela já é violenta em si mesma, né? Ela determina Sim. uma experiência de um corpo a partir de uma estrutura genital, né? Então, tanto o sexo quanto o gênero é uma construção social, não é só o gênero que é uma construção Sim. social. Sexo também. Definir uma estrutura qualquer como sendo de homem ou como sendo de mulher, isso a gente faz a partir das nossas crenças, a partir dos nossos códigos sociais. Se a gente for ver, por exemplo, as rígeras na Índia, os muxes no México, o povo Dágara, né, em África, a gente vai ver que eles não se organizam a partir de órgãos genitais. Em África, por exemplo, a categoria gênero não vai fazer tanto sentido, porque eles estão pensando a partir da ideia de antiguidade. Então, teve uma pessoa que perguntou aqui assim, então a educação crítica é o que a gente precisa para resolver essa questão? Sem dúvida nenhuma. A educação crítica é o único caminho que a gente tem, né? A politização. Quando eu falo politização, eu não estou falando de partido. Eu estou Claro. falando da gente ter consciência da nossa história, consciência do processo de colonização, consciência dos padrões que estão sendo impostos. Isso é muito importante, debater gênero, raça, sexualidade, até a ideia de monogamia, não monogamia, tudo isso vai produzir violência, né? Tudo isso está falando de um modelo imposto, Sim. como abençoado, enfim, isso vai produzir violência. Binarismo produz violência. Né? Então a gente tem que ter sim uma consciência crítica, mas toda vez que a gente está falando disso, a gente está falando do embate com o setor religioso e fundamentalista da sociedade. Que esse setor quer definir, quer impor uma verdade, um Deus, uma experiência da sexualidade que é quase puritana, que é só para. Você não pode ter prazer, você tem que só ter sexo para reprodução. Isso não faz sentido nenhum. A gente precisa superar esse fundamentalismo religioso que está legislando as políticas públicas, que está legislando o que pode ou não pode ser debatido no campo da educação. Então, a gente precisa, sim, e desde muito cedo, assim, uma criança pode aprender gênero. Como que uma criança pode aprender gênero? Entendendo que o rosa é para menino e para menina, que o azul é para menino e para menina, né? Porque esse rosa para menina, esse azul para menino, vai gerando complexidade, vai gerando complexidade, vai gerando complexidade, aí gera desigualdade salarial, gera violência intrafamiliar, gera uma série de estereótipos que começam desde essa binarização que, a princípio, a gente fala, mas é só cor. Tem violência na cor? Tem, porque a partir do momento que você está determinando que essa pessoa não pode gostar dessa cor porque ela é de um sexo X ou Y, você já está castrando as possibilidades dessa pessoa, né? E aí, no campo da sexualidade, isso vira uma confusão. Você melhor do que eu sabe disso, né? Porra, nem fala, cara, nem fala. Um tempo atrás, eu conheci uma pessoa que ela me disse uma frase que me impactou. Assim, eu não tenho identidade sexual. E eu falei, na minha cabeça, hétero, né? Heteronormativa, cisgênero, etc. Como assim você não tem identidade sexual? Porque uma coisa é o que você vive, né? É a sua realidade, a sua bolha. E aí, quando uma pessoa te traz uma realidade completamente diferente, você olha e fala, sim, então me explica melhor, né? Como é isso? E aí você vai despertando para outras realidades. Né? O que você falou da questão da periferia, da questão das outras minorias, que eu também não gosto dessa palavra de minoria, eu acho isso horrível, e a gente se condiciona a falar minoria, que na verdade é a maioria, né? O Brasil, se dizer majoritariamente cis, branco, hétero, é uma bizarrice. Né? Inclusive, hoje me mandaram um videozinho, uma coisa tola, mas estava lá, o dono do vídeo assina como orgulho hétero. É. Aí eu falei,
como que segue, né? Como assim, orgulho hétero, meu Deus? O que é isso, orgulho hétero? Como é que pode orgulho hétero? Assim, meu Deus, não, assim, é totalmente descabido, né? Totalmente descabido. E aí eu fui entender essa pessoa que colocou que não tinha identidade sexual, porque até determinado momento da vida dela, ela não sabia se ela qual era o gênero certo com o qual ela se identificava. Ela falou assim, não, tem horas que eu quero ser mulher, tem horas que eu me vejo como homem, eu já fiquei com homem, eu já fiquei com mulher, então era uma confusão, uma falta de referência, mas finalmente hoje, ainda bem, ela conseguiu se identificar, ela conseguiu alcançar uma sexualidade plena, mas eu fiquei imaginando, né? Nossa, se isso foi impactante para mim, imagine estar na pele dessa pessoa. Quanto sofrimento, né? Quanta angústia essa pessoa não passou, não viveu, até encontrar alguém que pudesse ajudá-la e até se desligar né? Superar esse trauma, porque na verdade é um trauma. Mesmo hoje estando o mundo levemente mais moderno, ainda encontramos pessoas com uma mentalidade muito pequena, do tipo mãe, pessoas que eu conheço, né? Mãe de um rapaz gay, ele se diz cis gay. Ouvi da mãe a seguinte frase: mas onde foi que eu errei para o meu filho ser gay? E eu falei, mas minha filha, você não errou, não é um erro, esse aqui não é um erro, ok? Não é um erro e não é um erro seu, é uma escolha dele. Ele decidiu, ele escolheu, ele optou, ele nasceu assim, não importa. O que você pode fazer é respeitá-lo e ajudá-lo. Mas aí entra de novo a questão da culpa, aí vem lá, né, no patriarcado. A mulher se culpa porque, não, eu cometi alguma falha na criação do meu filho, porque ele é meu filho, fui eu que o criei. Então, alguma coisa eu fiz de errado, eu sou mulher, eu errei em algum momento, e isso fez com que o meu filho se tornasse gay. Olha só aonde vai o raciocínio da pessoa, né? Sim, eu acho que nesse campo, Paulo, a gente tem tanto ainda para debater, porque ainda há uma ideia de que a gente tem uma sexualidade, uma essência, né? Eu nasci homossexual, eu nasci heterossexual, e como se essa identidade ela tivesse que continuar assim até o fim da vida. E Sim, não, a gente pode ter fluidez da nossa sexualidade, do nosso gênero. Isso que a gente expressa, né? Quando eu falo assim, eu sou um homem homossexual, eu estou falando do meu estado agora, do como eu me identifico nesse momento. Mas não quer sim. dizer que até eu morrer, esse meu desejo não vá ser, em algum momento, orientado para uma mulher. Pode ser que aconteça, e se acontecer, está tudo bem, não é uma confusão, não é um desvio, não é um equívoco, E nem é o uma pecado. possibilidade, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender o campo da sexualidade e o campo do gênero como sendo sempre uma construção diária. Assim. Eu estou sendo homem, eu estou sendo homossexual, nesse momento isso faz sentido para mim, mas em última instância pode acontecer outros encontros, outros afetos, desejos que podem ser despertados por outros lugares, que não apenas por esse lugar de um genital, de um gênero. A gente se apaixona por várias perspectivas diferentes, então eu acho que a gente ainda precisa ampliar muito esse debate de gênero e sexualidade Ah, com certeza. para se descolar, né, desse binarismo. Não tem problema nenhum você se identificar desde o momento que você nasceu até o momento que você morreu como uma coisa só. Isso é possível. Mas isso é uma das possibilidades, não é a única, não é a Sim. normal, não é a que todas as pessoas vão viver, né? Não, de forma alguma. E aí eu fiquei assim, avaliando, né? Como o. Enfim. É, curiosamente, a outra filha, né, dessa mãe diz para a mãe: sou não binária. Eu juro, eu fiquei com vontade de rir, porque eu falei: olha, enquanto você lutar contra, enquanto você resistir a isso, mais você vai sofrer e mais você vai fazer os seus filhos sofrerem. Ok? Uhum. Porque não tem um erro, não existe erro em nada. Né? Eu até colocaria, entre aspas, assim, erro seria se você tivesse agredido seus filhos. Se você, né, fosse uma mãe ruim, tivesse batido, abusado, aí sim, mas não foi isso.
né? Então não tem erro. E essa juventude, né, essa galera mais jovem, abaixo dos 20 anos, eu tenho visto muito essa coisa do não binarismo, que eu acho sensacional, eu acho ótima. Você não estar preso a um padrão de gênero, a um padrão de sexualidade, a um padrão de sei lá o quê. Eu sou aquilo que eu quero ser nesse momento. Hoje eu estou confortável nesse lugar. Amanhã pode ser que eu não esteja e queira, ou depois eu vou voltar, ou eu não volto. E isso é incrível. Eu realmente fico maravilhada, porque eu não fui criada assim, gente. Isso é realidade. Eu tenho quase 50 anos, eu fui criada numa família católica, num colégio católico, repressor. Então, assim, eu hoje me encontro heterossexual. Pode ser que eu mude? Pode. Mas até hoje eu não consigo me ver homossexual. Por quê? Talvez por tanta pressão na minha vida, por tanta pressão e opressão, né, isso para mim é complicado. Para mim, Sim, Paula, né? Mas já, graças a Deus, mudei de profissão, ampliei a minha visão e hoje eu entendo que não é nada de errado nem nada de ruim. Errado sim, era quando eu tinha 20 anos e olhava para um rapaz na rua e falava: Ah, aquilo ali é uma bichona. Isso é errado. Não respeitar o outro é errado, né? Não entender as escolhas dele, não entender nem digo, mas não respeitar, né? Muita gente não entende nada, mas tudo bem, beleza, é uma opção sua, estou aqui de boa respeitando. E hoje isso é muito importante, sobretudo para quem tem filho, né? Minha filha é pequenininha, ela tem 9 anos, e ela desde agora ela entende, mamãe, eu posso namorar menina? Pode. E menino também. Quando você crescer, criança não namora, mas quando você crescer, você namora quem você quiser. O que você sim. prefere? Ah, mãe, não sei. Menino é bonito, mas menino é mais fácil, né? A menina é tão chato. A referência dos coleguinhas. Ah, eles só querem saber de ficar brigando, ficar batendo. Não gosto, não. Menino é mais legal. Sim. E aí a gente pode pensar em vários efeitos, né? Porque a gente está pensando em efeitos, mas, por exemplo, vamos pensar na sexualidade masculina, né? Uma sexualidade totalmente pobre, dos homens cis, pelo menos, né? Uma sexualidade que está reduzida a ficar com o pênis ereto. Um homem que não sabe ficar com o pênis ereto não sabe o que fazer. É como se sexualidade fosse dependente desse pênis ereto aí. Tem mil coisas para você fazer com esse corpo, mil recursos para você fazer, mil sensações para você explorar. Mas o que a Sim, gente aprendeu? Qual é o script de sexo que a gente aprendeu? O homem tem que fazer isso, é esse órgão aqui, tem que penetrar, tem que ser pegador. Aí acontece uma questão de não ter uma ereção, a gente entra em crises profundas. Jovens cada vez mais cedo utilizando Viagra, utilizando estimulante sexual. Eu fiquei recentemente, assim, eu estava debatendo essas questões, eles estão utilizando agora para ir à praia. Eles pegam, dividem em quatro o Viagra e toma esse pedacinho para ir para a praia com meia bomba, sabe? Fazer volume. Olha que ridículo, olha que ponto a gente está chegando. A masculinidade, ao mesmo tempo que ela é tóxica, ela é frágil. Porque o totalmente. cara acredita que ele precisa ter um pênis enorme, porque se ele não tiver, ele é menos homem. E a gente está sempre produzindo violência por conta dessa ideia de ser menos homem. Se eu chorar, eu Sim, sou menos homem. Se eu sou gay, eu sou menos homem. Se eu não fico ereto, eu sou menos homem. A gente tem que acabar com essa hierarquia. Assim. Não tem nada que a gente possa fazer para nos tornar mais homem e nem menos homem. Eu sou tão sim, homem quanto qualquer outro homem que está aqui logado com a gente, com independente dele ser certeza. trans, branco, hétero, que o pênis dele tenha 20, 30, 15, 5, não importa. Nós somos Sim, diferentes e a nossa sim. masculinidade é suficiente sempre. A gente tem que acabar com esse modelo, tem que ser musculoso, eu não posso ser gordinho, eu não posso ser barbudo. A gente pode ser o que a gente quiser. A gente tem que acabar com essas referências, assim, com esses padrões, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, nossa, eu falo isso, nossa, o tempo todo. Quem me acompanha aí, eu escuto isso direto, né? Que eu falo que o grande vilão da sexualidade hoje, né, e já de uns anos para cá, é o filme pornográfico, que nos mostra uma realidade inexistente, né? Ninguém, mulher, né? Pessoas com vagina, digamos assim, não acham prazeroso o homem britadeira, né? Isso aí é uma ilusão. Os homens acham que tem que ter um pênis de 30 centímetros e tá com aquela ereção assim no máximo, né?
aquilo é que satisfaz a mulher. E agora a modinha virou o squirt. A mulher acha, o homem acha que a mulher tem que ejacular, senão ela não tem prazer. Então é mais uma cobrança em cima da mulher. E sendo que a ejaculação feminina não tem absolutamente nada a ver com prazer. Não existe nenhum estudo conclusivo dizendo que a mulher que tem squirt, ela tem necessariamente um orgasmo, né? E a questão que você colocou muito bem, Ramiro, é da penetração. Eu, inclusive, falo sempre, gente, não vamos mais usar a palavra preliminares no sexo. Porque quando você fala em preliminar, você está ali preparando o terreno para que alguma coisa aconteça. E essa coisa é a penetração. Então, quando você está ali com alguém, quando você já está com a intenção de transar com alguém, você deu um beijo na boca, você fez uma carícia, você já está ali disposto, você já está começando a transar. E mesmo que não tenha essa penetração, que, né, que ela seja inexistente por N motivos, você já está transando. Então, vamos sair desse lugar de que sexo é penetração. Gente, você pode ter prazer, como você falou, o corpo inteiro, o teu corpo é todo fonte de prazer. A pele é o maior órgão do corpo. Eu falo nos podcasts, falo no meu canal, repito isso assim diariamente. Não vamos chamar de preliminares, né? Para a gente ficar esperando aquilo, porque o sexo tinha caráter, tem ainda, né? Caráter reprodutivo para a grande maioria das pessoas, né? Isso elas dizem, mas só que aí por trás, né? Eu transo com geral, né? Eu traio, eu faço, né? Não estou fazendo julgamento de valores, não, tá, gente? Estou mostrando como funciona a sociedade. O cara, ele diz para a mulher em casa, família tradicional brasileira, né? Não faço isso com você porque você é minha esposa, mãe dos meus filhos, então de forma alguma eu vou te profanar. Aí ele vai para a rua, procura uma garota de programa, ou muitas vezes uma pessoa transgênero, ou enfim, um rapaz, enfim, ele vai lá para realizar as fantasias que ele não tem em casa. Porque ele separa, minha mulher é uma coisa e a minha vida sexual é outra. E o que isso vai causar? Decepção, frustração, problema, insatisfação, relacionamentos péssimos, né? E tudo por conta de preconceito, de bobagem, de construções que a gente faz, né? Que a gente recebe ao longo da vida e na maior parte das vezes não sabe como se libertar disso. Sim, sim, né? E aí é desses estereótipos que a gente está falando, né? Quem foi que disse que eu não posso ter prazer sem um pênis ereto, né? Quem foi que disse que se não tiver penetração não é sexo? Quem foi que disse que a penetração é o que mais satisfaz a minha parceira ou meu parceiro, né? E é entender que sexualidade é encontro, e cada encontro é uma perspectiva diferente, é um funcionamento diferente, é um corpo diferente. Então, conhecer esse corpo, investigar esse corpo, né? Explorar esse corpo para além do pênis duro. Né? O homem não é um pau, e o homem preto não é um pau grande. A gente Não. precisa, né, inclusive entender que pau e homem não é necessariamente sinônimo, porque existem homens que não têm pau. Então, Exatamente. Mulher não é um buraco para você enfiar o peixe. Não, sim, não é assim. E aí, cara, eu falo, né, que o sexo, gente, eu não sou moralista, mas aqui eu trabalho com a sexualidade somática e trabalho com tantra. Então eu sempre vou imprimir os meus sentimentos e ensinar aquilo que é bacana, né? Que dentro da minha experiência, da minha visão é bacana. E eu falo para as pessoas, sexo é conexão. Muito mais do que o prazer físico, é uma conexão, é uma troca. Troca de fluidos, troca de energia, troca de carícias, troca de afeto. Então, se você não está conectado com aquela pessoa naquele momento, se você não tem uma sintonia com ela, você vai estar usando o corpo dela, você vai se masturbar com o corpo do outro. Porque não existe uma preocupação, não existe um respeito com aquela pessoa que é também sagrada tanto quanto você. Então, essa falta de respeito, essa falta de conexão, falta de amor mesmo pelo próximo, né? Porque isso para mim é amor ao próximo. Amar o próximo não é só dar dinheiro para ele, não é só fazer caridade na igreja. Amar o próximo é olhar para ele e enxergar que ele é tão sagrado, que ele é tão importante, que ele merece tanto respeito, amor, carinho, quanto eu, quanto a minha filha, quanto as pessoas que eu amo. E por que eu vou agredir aquele homem? Seja
né, numa relação heterossexual de homens, mulheres ou homoafetivas, não importa. E as mulheres também agridem, tá, gente? É muito importante a gente colocar que a mulher, embora ela seja muito mais vítima, entre aspas, dessa questão, tem muita mulher que usa ainda, e eu não estou falando de profissionais do sexo, não, tá? Mulheres, entre aspas, aparentemente normais, comuns, usam o sexo como moeda de troca, usam o sexo como barganha, né? Uma série de coisas. E isso só vai fazer o quê? Depreciar o ser humano na sua essência. Não consigo achar outra expressão melhor. Acho que a gente tem pouquinho tempo agora, né? E acho que a gente pode falar também de perspectivas de transformação, né? Que até agora a gente só falou sobre pauleira, né? Quando o papo tá bom, passa rápido, entendeu? Pois é. E aí eu acho que é legal a gente entender que, assim, se a gente produziu esse tipo de masculinidade, que a gente está chamando de masculinidade tóxica, a gente pode construir novas perspectivas, né? Mas para isso a gente tem que se colocar como aprendiz. Tem que sair desse lugar de arrogância. Eu sei o que é ser homem, eu sou machão, sou alfa, e tem que se colocar como, pô, vou dialogar. O que a galera está falando, né? O que a galera está debatendo? O que eu posso aprender? Porque nós homens precisamos aprender que o machismo ele é ruim para as mulheres, com certeza, mas ele é péssimo para nós mesmos também. Então, eu não estou comparando o sofrimento. A mulher é a principal vítima do machismo, sobretudo as mulheres trans e negras. Mas nós também acabamos produzindo violência entre nós mesmos. A gente sustenta uma estrutura que também nos adoece. Nós somos os que mais morremos, nós somos os que mais matamos, nós somos os que mais se suicidam. A gente está tendo que ter campanha do Ministério da Saúde para lembrar a gente que a gente tem que lavar o pênis, cara. Chega ao cúmulo do absurdo, né? Então, assim, a gente precisa começar a expressar os nossos sentimentos, os nossos afetos, procurar terapia, procurar ajuda, conversar com os seus amigos, entender que a gente precisa deslocar essas certezas, esses padrões, né? E ninguém vai fazer isso assim, ó, cheguei em casa, hoje eu estava sozinho, caiu uma maçã na minha cabeça e eu quero ser um novo homem. Não é isso. A gente precisa reconhecer que as novas perspectivas de masculinidade que estão acontecendo são consequências diretas de uma pressão dos movimentos feministas. Os movimentos feministas fizeram pressão e estão fazendo para que nós, homens, entendamos que a gente precisa pensar esse nosso lugar. O machismo é um problema de nós, homens, não é a mulher que tem que resolver. Né? A gente precisa ser minimamente cuidadoso, porque quando a gente não cuida da gente, a gente vai sobrecarregar essa mulher que a gente convive, seja ela nossa mãe, seja ela nossa esposa, seja ela nossa irmã. Porque na hora que a gente adoece, na hora que a gente fica mal, com depressão, com qualquer doença que a gente tenha, quem é que vai socorrer a gente? De novo as mulheres. Então a gente precisa começar a estabelecer uma ética do cuidado, cuidado conosco, cuidado com os outros homens. E também, assim, tem uma outra coisa que eu sempre falo, algumas transformações levam tempo. Esse processo de novas perspectivas de masculinidades exige continuidade, comprometimento, então você tem que se esforçar, tem que ler, tem que participar de roda de conversa, tem que fazer terapia, tem que se responsabilizar. Mas outras, não precisa ler nenhum livro não, nenhuma tese não. É ver a louça cheia na pia, vai lavar. Levanta a bunda do sofá e vai lavar. Não é ajudar em casa, porque ajudar parece que tem a tarefa que é de alguém e você está ali ajudando. É participar. Se você mora nessa casa e ela está suja, você tem que limpar essa casa. Claro, né? Faz parte do processo de higiene de todos os moradores dessa casa, né? Sim. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, desde aquelas que podem começar hoje, a partir de hoje, tomar responsabilidade da casa, tomar responsabilidade na criação dos filhos, mas aquelas que também vão exigir que você leia alguns materiais, participe de rodas de conversas, tenha uma continuidade, e a gente fazer isso coletivamente, né? Um processo de novas perspectivas de masculinidade que a gente sempre deve fazer coletivamente. Sim, mas eu vejo muita resistência dos homens. Eu me lembro de uma parte daquele documentário, ai meu Deus, O Silêncio dos Homens, não é Silêncio dos Homens? Pois é, eu me lembro de não sei qual era o contexto, e tinha um rapaz falando do grupo. Você sabe, se você abrir a gaveta de calcinhas da sua filha, quantas calcinhas ela tem? E o rapaz ficou assim, porque isso é uma atribuição da mamãe, da mulher, e não é, né? É uma atribuição dos dois, como por exemplo aqui em casa,
A única coisa que o meu marido não fez foi amamentar. E completo que nem eu, porque eu também não tive leite. Então, ficou pau a pau, né? Mas ainda hoje, eu viajo, trabalho, fim de semana, feriado, à noite. Sua filha fica com quem? Vai com o pai. Nossa, mas ele é tão legal, né? Não, ele não é legal, é responsabilidade dele também. É 50% minha, é 50% dele. Pois é. Né? As pessoas ainda olham como se fosse um tremendo favor. Pô, que marido legal que se arrumou, né? Poxa, ele lava a louça. Eu falei, não, você não entendeu. Ele lava a louça porque muitas vezes eu brigo com ele, porque ele tinha que lavar a louça, limpar a pia, varrer e passar pano. Sim. Entendeu? Como assim? Não, quer palmas? Quer aplauso? Vamos parar com isso. E os homens ficam nesse conforto. Muitos já estão mudando, graças a Deus. Mas a maioria ainda tem esse preconceito e enche a boca para falar. Né? O universo que eu frequento pô, mas eu sou legal pra caramba. Eu deixo a minha mulher sair com as amigas. Olha só, eu deixo. Essa eu tenho que contar pra você. Ano passado eu raspei a cabeça. Deu uma louca, eu resolvi raspar a cabeça. Aí desci. Tem hora pra agora? Tem. O que você quer? Eu quero raspar a cabeça. Ué, seu marido deixou? Pois é. E eu falei assim: peraí, como assim meu marido deixou? Não entendi. Não, mas ele não vai brigar com você? Eu falei: olha só, a cabeça é minha, o cabelo é meu. Eu quero raspar. Se você não puder, vai outra pessoa. Não, 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 tudo bem, mas eu só não quero que ele brigue com você. Agradeço a sua preocupação, meu amor, valeu. Mas o cabelo é meu e a cabeça é minha. Se ele não gostar, é problema dele, não meu. Né? Aí Sim. vem a outra. Ai, o que que o seu marido vai falar? Eu falei, parceiro, eu não quero saber. Entendeu? E essa fala é reproduzida sem consciência. Mas é aquilo que a gente pontuou no início, né? A masculinidade tóxica, as masculinidades tóxicas, elas operam por essas racionalidades de hierarquia. Então, eu sou dono do corpo da mulher. Eu decido o que ela veste, com quem ela fala, onde ela vai, que hora ela volta. Isso não existe. A mulher é dona do próprio corpo, como nós somos donos do nosso corpo, e ela pode falar com quem ela quiser, vestir o que ela quiser, fazer o que ela quiser, quando ela quiser, da forma que ela quiser. E Exatamente. essa campanha do não é não, né? Que eu acho que é importante a gente falar isso, Por né? favor. Não tem que fazer doce, tá fazendo é difícil. Não tem. Não existe isso. Isso aí é invenção que a gente criou para justificar os nossos assédios, a nossa cultura do estupro. Né? Ah, Então, disso não, acabou. Não tem que negociar, não tem que explicar por quê. Não, e ponto. Né? Tem várias exatamente. mulheres. Vai procurar uma que diga assim. Enquanto estiver dizendo não, é não, e acabou. Mas, Exatamente. né? E essa coisa de assédio cara, eu não tinha ideia do que era isso até mudar de profissão e me tornar sexóloga, né? Primeiro porque eu não entendia, eu simplesmente ignorava. Andava na rua, gostosa, não sei o quê. Se foda. Hoje em dia, isso me incomoda profundamente. Profundamente. Eu mudei a minha visão. Quando me chamam de linda, gostosa, isso pra mim não é elogio, isso é assédio. Isso é assédio. Ontem tinha uma brincadeirinha tola no Facebook. Eu tenho cara de quê? Pra você passar o tempo na quarentena. Aí vem uma pessoa e diz, de linda e gostosa. Eu falei, olha só, a brincadeira diz que eu tenho cara de legal, antipática, divertida. Linda e gostosa não estão na lista. Então, por favor, me respeite, porque eu nunca te dei confiança para falar assim comigo. E aí a pessoa, nossa, mas eu estou brincando. Eu falei, para você é brincadeira e para mim é assédio. E acabou aqui. Então, Sim. ainda hoje, os homens usam exatamente o que você falou, essa desculpa de eu estou te elogiando. Não, você não está me elogiando. Quando você me manda um nude pelo Instagram, você não está me elogiando. Entendeu? Você está demonstrando a sua masculinidade frágil, a sua babaquice de achar que eu. Porra, eu vejo pênis todo dia. Quando eu estou atendendo fora da quarentena, porra, é o meu trabalho. Eu vejo pênis, eu vejo vagina, eu toco as pessoas. Não é assim que você vai me seduzir, né? Mas é a necessidade de mostrar. Ainda botou assim, foi semana passada lá. Isso tudo seria seu, sabe? Tudo. Tudo o que É. é, moço? Tudo o que é Pois tudo. é, né? Pois Francamente. é.
Essa centralidade no pênis, né? No pênis ereto, o pau duro que consegue todas as coisas. Mas, enfim, eu queria também aproveitar e indicar aqui, né, os nossos projetos para quem tem interesse em debater mais sobre masculinidade. Tem o Inconformados Psi, né, que é a página que eu estou logando aqui, a página do meu projeto. Então, só a galera acessar lá. A gente tem promovido várias rodas online, encontros presenciais. Mas tem também a Rede Brasil de Masculinidades, que é um projeto do Eduardo, que reúne uma série de homens que estão debatendo masculinidades no Brasil. Então, vários projetos estão reunidos nesse grupo do WhatsApp, no grupo da página dele no Facebook também. Ele também tem um grupo que ele... não sei como é que está agora, acho que está online também, mas ele tinha uma reunião de grupos no Catete. O nosso estava acontecendo no Centro, na Tijuca, em Botafogo. Tem o grupo Memo, tem uma série de grupos aí que estão debatendo masculinidades. Assim, então procurem esses grupos, vejam com os quais vocês se identificam, vá visitar, vá conversar, porque tem uma galera boa aí que está tentando pensar novas perspectivas de masculinidade. Né? Ninguém aqui é um novo homem modelo que tem que ser seguido, isso não existe. A gente está aprendendo, assim. Não é porque eu pesquiso masculinidade que eu sou já o homem 2.0 desconstruidão, não. É sempre um exercício, é sempre refletir, perceber o quanto que essa criação, muitas das vezes, vem de maneira automática e eu tenho que ir ali pedir desculpa, eu tenho que prestar atenção. Mas é isso, assim, aos poucos a gente vai deslocando essa masculinidade, aprendendo a ter mais cuidado, aprendendo a ter mais respeito, aprendendo a ter mais afeto, aprendendo a ser uma nova perspectiva de masculinidade que é boa para mim, que é boa para quem convive comigo, é boa para as mulheres, é boa para a população LGBTQIA+, enfim. Então a gente tem que fazer tudo isso de uma maneira muito ética e responsável, tentando entender essas estruturas de opressão que nos atravessam. Né? E, mais uma vez, não é uma questão moral. Não é uma questão de quem é e quem não é machista. Todo homem é machista em algum grau. A gente precisa reconhecer isso e transformar isso aos poucos, coletivamente. Exatamente. Gente, nós temos 4 minutos. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, porque ele nos dá 1 hora online. E aproveitem agora para fazer as suas perguntas, colocar os seus comentários. E tem um comentário aqui. Certa vez saí com uma mulher e ficamos somente nas carícias, chupadas, abraços e toques, foi maravilhoso. Sem dúvida, a ereção é uma cobrança do próprio homem e muitas vezes também da mulher. Nossa, mas ele não ficou de pau duro, então ele não estava afim de mim. Né? Ele não estava com tesão em mim. E não procede, gente. Não é assim que a coisa funciona, né? Não é exatamente assim. Mas, de toda forma, mais perguntas, por favor. Ramiro, enquanto o pessoal está se organizando para perguntar, eu quero já te agradecer muito pela participação. Nossa, quando o papo é bom, passa rápido, né? A gente nem percebeu, né? Se estivesse fazendo uma coisa enfadonha, 3 minutos, cara. Impressionante. E assim, você é um querido, admiro muito seu trabalho, tá convidado para vir sempre que você quiser aqui no canal, indicar pessoas, tá? Gente, sigam o Ramiro, @inconformados.psi, né, PSI. O trabalho dele é muito legal, eu acompanho no Facebook, como é que chama lá? No WhatsApp. Isso. E tem muitas coisas legais, muitas matérias, muitos debates. Porque o que ele diz, não importa gênero, não importa nada. Você é uma pessoa e a gente tem sempre que aprender, sempre que desconstruir e construir de novo. Porque a sociedade está mudando o tempo inteiro, né? E faz parte, né? Cabe a nós fazermos um mundo melhor para a gente e para quem tem filho, enfim, mesmo que você não queira ter filho, não importa. A gente tem que mudar, né? Fazer o nosso máximo para mudar esse pensamento machista e pequenininho e frágilzinho, né? Que a gente também agradeço pelo espaço que você me deu, pelo bate-papo, né? A gente só começou a conversar, vamos fazer outros encontros. Muitas. Tem muito assunto, gente. Muito assunto. Muito assunto mesmo. E aí a galera que quiser ver um pouco mais, né? Você já indicou O Silêncio dos Homens, está disponível no YouTube. Muito Precisamos Falar com os Homens, também está disponível no YouTube. E The Mask e You Live In,
também está disponível no YouTube, tem na Netflix também, se eu não me engano. São 3 documentários assim que debatem masculinidades e que vão falar de pontos que a gente falou aqui, mas vão explorar outras coisas também. É isso, assim, se informe o que tem aí é perspectiva para transformar as masculinidades, bastante interessante por aí. Nossa, foi incrível. Quero agradecer, Ramiro, sensacional. Muito obrigada. Vamos fazer mais vezes, porque tem muita coisa para falar. E povo que participou, muito obrigada. Valeuzaço, tá? E fiquem ligados que todo dia tem live aqui no canal, ok? Porque não só falando sobre sexo, falando sobre sexualidade, trazendo para vocês informação. Eu falo sempre.